morar aqui em 1945, a Volta Maurício já estava aqui, mas o traçado primitivo era por baixo, então atravessava a Sanga lá nas imediações da ferrovia, mas tinha uma subida muito íngreme e eles acabaram optando pela volta, que ficou mais longo o trecho, mas aliviou a subida. Então, mas o terreno onde nós morávamos lá, tinha ainda vestígio da estrada antiga, Depois acabaram fazendo a curva para aliviar a subida. O primeiro morador aqui tinha o nome de Maurício, daí a origem do nome Volta do Maurício. E esse Maurício tinha a espécie de uma pousada que acomodava os tropeiros que vinham da região de Campos Novos. Ele acolhia os tropeiros e dava pouso, dava alimentação. Era a espécie de uma pousada. Quando eu vim da Barra do Pinheiro, eu era piadinho assim, era só mato. Daí, aqui não tinha nenhuma casa, nada. Depois dali, o pai trabalhava na estrada de ferro, né? Daí, naquele tempo ele fazia os pocinhos assim para tomar água, o pessoal. E a poço, a tudo poço do mato, fazia poço. Aqui também foi há 11 anos, 12, sem água e sem luz. Fazia poço, e para tomar banho também era uma latinha assim com água, furar, não tinha água, não tinha luz. Levava roupa tudo no rio. Tudo no rio. E daí só tinha aqui uma bodega por aqui, não tinha carro, não tinha nada. Depois daí só tinha um jipe. E aqui é tudo mato. Não havia gente nem para trabalhar na fábrica de caixa. Vinha gente de Porto Alegre, daí trabalhava ali. Não tinha gente. Era pouca gente que tinha. Depois foi minando tudo aí na estrada de ferro. Tinha os vagões, tinha tudo. Aquele tempo era bom. Era bom aquele tempo lá. Era assim. Morava tudo na estrada de ferro. Fazia roça, fazia tudo. Lá em Tororó também ia carpir em Tororó, plantação. Lidar com gado e porco, mas dava peste nos gado e porco, morria tudo. Não tinha gestão naquele tempo para dar para os gado e porco. Dava peste, morria tudo. Agora tem tudo, remédio, tem tudo, né? Pode dar vacina na galinha e porco, naquele tempo não tinha nada. Era bravo naquele tempo lá. Agora tem, que nem as mulheres ganhavam nenê, às vezes morria ali com a parteira ali, não tinha cesariana, não tinha hospital, não tinha nada. Era sofrido. Agora tem tudo agora. A medicina adiantou tudo, né? É louco de bom agora. Eu vim morar aqui já fazem 50 anos. Quando eu vim morar aqui, a nossa estrada, que era tudo estrada de chão, depois passou a ser a estrada com aquela... Agora não me lembro o nome, agora depois virou asfalto. E aqui brincava muitas crianças, brincavam aqui na frente, de carinho, de mão, com tábua, se arrastavam ali na estrada, jogavam bola. E aqui eu tenho bastante vizinho muito bom, morava a seu Charada, que era um senhor que trabalhava com remédios, e era uma gente muito boa. Depois veio a casa do seu Milton ali, que hoje em dia é falecido. Essa casa quem construiu foi meu falecido pai, né? E daí ele vendeu ali essa moradia, passou muita gente morando aí, né? Depois ficou do seu Milton, por último. Mais para frente tinha comércio do seu Nene Estrapassola, que era falecido Estrapassola, Dona Lídia, e trabalhava seu Azevino junto. E logo à frente nós tínhamos dentista ali, o falecido Arvir,
Trevisan, que era falecido Alvir, depois tem seu Busnello. Até que era uma vida boa, viu? Sofrida foi no começo, que eu me criei de peão, sabe, na colônia. Né? Desde piazinho, tinha 7, 8 anos, trabalhava de peão na colônia ali em Capindal, com Tal Delany, Perrin, Borsoi, que ainda tem as famílias velhas, estão ainda ali. Então, trabalhava de peão lá, tio. Mas naquele tempo, tu sabe, sem sapato, calcinha até aqui assim só. Comecei a usar calçado com 14 anos. Ainda o calçado do meu irmão, que era um pouquinho mais velho de mim e não servia mais para ele, dali ele passou para mim. Quando eu cheguei, que eu vim do Rio Grande, naquela época era bem diferente de hoje, né? No caso, a minha mudança veio pelo trem, né? Um vagão da estrada de ferro. E então aqui os moradores eram pouco, né? Inclusive tinha um vizinho meu ali que tinha um problema de uma doença, então eles o médico dava uns dias, dava um comprimido para ele, para tirar a dor, porque ele não tinha mais cura, né? Daí ele ficava em casa e eu ia fazer injeção nele lá, quando eles trocavam, que era para fazer injeção, né? Então daí o piá dele pinchava uma pedra na casa, porque não tinha luz, nada, né? Para mim saber que era ele. De madrugada, qualquer hora que ele começava a passar o efeito do remédio, né? Então, as coisas, a maior parte era mato, né? A gente ia fazer ronda também, eu ia daqui a Barra Fria, dá 20 quilômetros, né, de madrugada. Eu, meus colegas, quando não tinha o trem, a gente tinha que fazer a ronda, né? Então, a vida naquele tempo era assim. Mas era tudo assim, como eu falei para vocês, era mato, né? A rua aqui, atrás aqui é João Vacari, né? Mas isso tudo foi feito depois. A entrada era só a Américo Saraiva, que antes não tinha nome, né? Quando foi para a prefeitura aí, então que deram o nome, mas não tinha, até então não tinha nome. O prefeito era o seu Saraiva, Alcide Saraiva, né? Você lembra bem como é que era, né? Tudo, né? Tomar banho, a gente tomava no rio também, não tinha chuveiro, né? Não tinha, né? Aí o pai levava nós no rio para tomar banho. Então é uma coisa bem interessante, né? Que tem muita gente que não sabe, né? Mas então a gente se lembra bem, né? Coloca na ideia da gente, né? O que passou por aí tudo, né? Aí tem outras coisas, né? Daí que nem estava falando, né? Das brincadeiras que a gente fazia também, né? Era bicicleta de pau, era carrinho, né? Né? Com piazada, né? Às vezes ia também para os matos, né? Aqui era tudo mato, né? Para cima aqui era tudo mato, né? Quando eu morar aqui só tinha a casa do pai aqui para lá, era tudo mato. Tudo mato fechado, sabe? Daí depois eles foram desmatando para fazer as casas, né? Fazendo, né? Daí a luz também, meu pai puxou lá de cima, teve que pagar tudo, né? Comprar poste, comprar rede, comprar tudo, sabe? O pai teve que assumir ele mesmo as despesas, sabe? E daí nós aqui, daí essa rua aqui, daí nós brincava bastante. Era piazada, né? E daí era com um carrinho, né? Era um carrinho de roda de pau, né? Que dizia, né? As rodas de pau, né? Mas andava para cá e para lá, né? Naquele tempo não tinha o que se divertir, né? Brincadeira era assim, né? Eu gostava, né? Eu aqui, Ervaldo Oeste, esse bairro, eu fui embora daqui, mas voltei aqui e não quero mais sair daqui, porque eu adoro Ervaldo Oeste. Eu não sou natural daqui. Eu nasci em Caçador. Mas fosse a mesma coisa para mim que nem a terra natal. Que eu me criei aqui, né? Eu vim com 3 anos de idade, né? Eu estou com 76 para 77 anos. Então eu me criei aqui, né? Não tem nem a gente... Lá com todo o povo aí, apesar que do meu tempo tem pouca gente aqui, sabe? Não tem muita gente, sabe? Mas a gente está indo levando, né? Então é bom, né, saber, né? Daí tinha aqui também, né? Tinha soca de erva, tinha moinho de farinha de milho, que era moído com pedra, tinha descascador de arroz, tinha açougue de comercial Estrapassola ali, né? Que existia, onde está o posto ali, né?
Era o lugar que nós fazia compra, né? O meu pai fazia compra ali, sabe, tudo, né? Era um armazém que tinha, naquele tempo não dizia mercado, né? Era comercial, né? Comercial de Estrapaçola, daí vendia roupa, vendia de tudo, né? Era secos e molhados e também roupa, tudo. Então, me dou muito com o Alzivino ali, foi eu que fiz a parte de pedreiro para ele também, tudo, né? Eu fui pedreiro a vida inteira, né? Passei muito medo na minha vida, com 7 anos. Porque o meu pai fazia a gente ir na frente de uma junta de boi, ele atrás vinha 2 toras penduradas na corrente, e vinha, e um dia veio passou um caminhão, eu nunca tinha visto caminhão na minha vida. Me desesperei tanto, que eu gritei tanto, que até o motorista do caminhão se assustou, porque eu tinha a junta de boi que vinha com as toras, né? E eu vi vir aquele caminhão, digo, agora isso aí vai passar por cima. Fiquei tão desesperada que eu gritei tanto que o motorista se jogou no barranco e ficou esperando daí. Não sei como os bois não se assustaram, porque era uma junta de boi meia, né? Essa aí eu nunca esqueci na minha vida. Poucas residências, basicamente eram 6, 7 famílias que moravam aqui. Aí o nome de bairro de Volta do Maurício era motivo de chacota, tinha muita gente que gozava com o pessoal da Volta que morava aqui porque chamava de Volta do Maurício. O Maurício ali, quando eu era piá aqui, e ali só tinha a casa dele, né? Para ir no cinema, tinha que dar a volta, só tinha uma ponte lá, para ir no cinema. Aqui, depois dali 40 anos, fiz aquela ponte ali, a outra ponte lá, mas só tinha uma, só aquela ponte velha ali, onde tem a pingueira ali. Daí ia no cinema, tudo pela volta do Maurício. Não tinha estrada, não tinha nada para cá, era só mato. Eu sou natural de Capinzal, Santa Catarina. Daí, quando comecei a trabalhar, fui embora lá para São Miguel do Oeste, no Paraná. Trabalhei um tempo lá, mas não gostava de morar lá. Voltei, vim morar aqui, trabalhei aqui. Comecei a trabalhar aqui, mas sempre fui perseguido por causa que eu era prático, né? Daí, uma vez um juiz, eu era muito aventureiro, mas uma vez um juiz me intimou lá, daí era em Joaçaba, que não tinha comarca aqui. Daí ele me chamou lá no escritório, me pediu, o senhor, você trabalha como dentista prático? Eu trabalho, estou trabalhando. Ainda bem, ele disse que tu não mentiu, porque a minha esposa, ele disse, e a minha empregada está fazendo uns dentes lá com você. Sim, eu disse, estou fazendo. Daí eu falei para ele, doutor, eu andava meio aborrecido por causa que perseguiam muito, né? Mas tem muitos práticos aí, doutor, e só eu que sou perseguido. Só eu, e os outros não perseguem eles. Ele diz, é que você é famoso e os outros não são famosos. Né? Daí que eu fui levando a vida, até que quando eu abri a comarca aqui, veio uma juíza substituto, e os caras, de certo, fizeram muita pressão, né? Daí ela me intimou lá, daí um dia veio a polícia ali e me tiraram o consultório. Eu tinha um consultório muito bom. Naquele tempo era só eu e o doutor Adegar que tinha um consultório bom assim. Paguei um dinheirão, eu era muito arriscador, não tinha medo, sabe? Comprei um consultório caríssimo lá em Joinville, na drogaria catarinense, que diziam, né, naquele tempo. Lá que tinha o consultório, eu comprei lá. E foi trabalhando, até que me tiraram ele. Daí a falecida esposa ficou meio triste, chorou porque me tiraram o consultório. Eu disse, agora como é que vamos viver e tal. Não, eu disse, não tenha medo, eu sou formado em prótese, vou fazer prótese. E acho que foi a melhor coisa que fizeram, me tirar o consultório, porque trabalhava só com prótese agora, né? E trabalhar só com prótese não precisa tu ficar aí o dia inteiro de pé, extrair nervo, extrair dente, fazer coisa, né? Então tu só faz a prótese e acabou-se, né? E é muito bom, eu gosto muito de trabalhar com prótese. Do seu Charada, ele fazia chá de ervas, né?
Ele era benzedor, ele benzia de amarelão, benzia de anemia, fazia chá sobre isso, e benzia de dor nas costas. Ele era uma pessoa, assim, muito admirada pelo povo aqui. Vinha muita gente de fora ali nele. Agora, tadinha, ele se foi e ela também está doente agora, né? Está muito deprimida porque perdeu ele, né? Daí não... Por isso ela não quer nem se manifestar, né? Mas... E nós tínhamos a lojinha do seu Estrapassola, que era um comércio que a gente fazia rancho, fazia as compras, tudo ali. Gente muito boa, gente muito admirada. A gente admirava, a gente que recebia todo mundo muito bem. A firma era Augusto Estrapassola, era firma individual. Aí eu servi o exército, depois que voltei do exército, mudamos a razão social para comercial Estrapassola. Daí era eu e meu pai, né? Tinha não era mercado, era uma loja, tinha de tudo um pouco, né? Era uma variedade de mercadoria naquela época. Não tinha uma função específica, abrangia uma variedade grande de mercadoria. Então nós tocamos até 1900, isso começou em 1964. Em 1995 nós encerramos a atividade comercial, eu me aposentei, meu pai faleceu, aí a Comercial Estrapassola foi extinta. Eu sou morador aqui da Herval do Oeste, da Horta do Maurício. O pessoal me conhece como Zé Ferroviário. Eu coloquei um barzinho uma vez ali, isso há quase 40 anos atrás. Só que as coisas naquela época eram bem diferentes de hoje, né? E eu, como eu não tinha prática do comércio, eu coloquei o barzinho, eu achei que a gente não conversar com as pessoas, a gente se entendia. Só que as coisas eram muito diferentes do que eu pensei, né? Então, o pessoal naquele tempo bebia muito, não é que nem hoje, sabe? Os bares enchia de gente de noite, o pessoal saía do serviço e ia tudo para os bares. E ali jogava o snook e tomavam, e daí tomavam bastante, né? Ficavam bêbados, e eu falava com eles, não adiantava. O horário de eu fechar, eles não queriam que fechasse, era às 10 horas, às 22 horas, né? Não queriam que eu fechasse, quebrava o copo, não queriam pagar, queriam que eu marcasse, eu marcava a despesa, eles diziam que no outro dia pagava, no outro dia aparecia lá e pedia mais e não pagava, e eu não sabia o que fazer. Daí, com que eles queriam tomar conta ali, e brigavam também, eu chamava a polícia, de vez em quando chamava. Daí o delegado me chamou lá, disse, escuta, você colocou aquele bar lá e vive só chamando a polícia? Digo, mas o pessoal faz isso. Mas não, você não pode estar chamando a polícia, você que tem que cuidar. Sim, mas eles querem tomar conta. Por isso mesmo, o delegado, ele era meio... Né, naquele tempo também as coisas eram tudo diferente de hoje, né? Diz, então, se você não é homem para cuidar lá, você volta e trabalhar lá no que você trabalhava, na estrada de ferro, que lá tu sabe trabalhar, né? Mas como é que eu tenho que fazer? Mas olha como é que você tem que fazer. Você que daí que ele foi passar para mim, que eu não sabia, né? Você lá é autoridade. Você que manda. Deu a ordem de fechar. Pois mas se eles não quiserem sair mais hora, não quer sair. Pois eu tô te falando, se não é homem para cuidar. E eu, coragem toda a vida eu tive, né? E outra coisa, eu toda a vida cuidei de fazer as coisas certo, sabe? Eu até por isso que eu passei, né? Acho que ainda estou aqui hoje por causa disso, porque eu enfrentei barras pesadas. Daí, digo, mas se o pessoal são tudo armado, é faca, é facão, é navalha, revólver, tudo. Mas então é o que eu estou te dizendo, não tem coragem, saia de lá. Daí eu digo, não, então se é assim, eu sei como é que eu faço. Eu preparei 2 cacetes. Um até tem até ali, um meio pesado, né? Para tirar facão, faca do pessoal, né? E outro fininho para dar na bunda dos bêbados, sabe? Daí eu comecei, quando ele chegava, eu falava já com a pessoa estava ação. Digo, o negócio é o seguinte, eu agradeço de você vir gastar aqui comigo, né? Dá preferência para mim, mas você, depois que tu bebe, tu não sabe mais o que tá fazendo. Então eu vou vender para você até que eu vejo que você começa a ficar
tonto, que eu vejo que você começa a querer aprontar, eu vou parar, daí não vou te vender mais. Se ele era uma pessoa que ele não tinha vergonha, que ele era meio aprontador, ele falava harto comigo. Não, mas eu tô tomando com o meu dinheiro, eu gasto quanto eu quero. Eu digo, não, senhor. Daí eu pegava aquele cacete e mostrava, agora tenho 2 aqui. Esse aqui é para tirar facão e arma, não é o teu caso, você parece que não tem. Mas tu incomoda, daí eu vou dar com esse fininho na bunda. Eu não vou te machucar, mas que tu não vai fazer o que tu quer, não vai. Tá. De repente, se o tio ficava, se ele tinha vergonha, ele falava baixinho para mim. Não, e coisa, não, mas não dá, não dá. Então, ali foi indo. E tinha um tio ali que estava me aprontando fazia tempo, aquele foi o que eu peguei primeiro, né? E ali as coisas foi acomodando, né? Foi acomodando. Mas eu surrava muita gente. Eu mostrava, surrei muita gente. Eu mostrava para eles a situação como é que era. Digo, é assim, 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 né? Tinha um rapaz ali, que era bem conhecido meu, filho até de um colega meu que nós trabalhávamos na estrada de ferro. Ele era um rapaz forte, né? Ele tinha lutado esse negócio de luta judô, que era muito, né? E ele não queria deixar eu fechar. Daí eu só mais um, digo, então mais um porta aberta, toma mais um. Daí ele tomava bem devagarzinho depois. Digo, não, Darcy, eu não posso mais servir. Agora já tá, é 10 horas para me fechar, já está quase 11. Mais um, digo, então, Darcy, é o último. Daí ele achou que né, porque era acostumado. Daí eu digo, não, Darcy, cheguei perto agora, não dá. Não, mas eu não vou sair daqui. Digo, mas Darcy, não pode. Eu pensei que eu tenho que lutar com ele. Para boa primeiro, né? Digo, Darcy, não dá. Você vê, eu sou conhecido do teu pai, né? O falecido Machado, né? A gente é muito conhecido, trabalhamos junto, agora você fazer uma coisa dessa aí. Não, mas eu quero mais, eu não vou sair, vou tomar até quando eu quiser. Aqui é bodega, mas não é assim, rapaz, né? Digo, olha, o negócio vai dar o seguinte. Você é um rapaz forte, né, diz que é lutador, tudo. Eu não sou lutador, mas eu não posso deixar também tu fazer o que quer. Então nós vamos tocar de dar uma pegada. E vai ficar ruim isso aí. Porque se você ganhar, vai ficar feio até para você contar para os outros, que você vai contar que você surrou o bodegueiro, porque o bodegueiro quis fechar já tarde da noite e você não deixou, tu não pode nem contar que fica feio. Se você apanhar, fica mais feio ainda. Então tu escolhe, veja o que você quer fazer. Então as barras que eu enfrentava era fogo, né? Aqui era estrada de chão de terra, eles desciam com carinho, de rolimão, partiam lá de cima, para cima da casa do falecido Argentão, que fica aqui na volta, aqui, e desciam de carinho de mão, desciam até com uma tábua, sem roda. Esse carinho, até por sinal, eu ainda tenho ele, dei para os meus bisnetos agora brincar com ele, né? Que eu não deixo agora andar na rua porque é muito movimentada. Naquele tempo pouco movimento tinha, passava lá um carro que outro, né? Mas desciam ali, a brincadeira deles era descer de carinho, né? Jogar bola também, tinha muita criança que se juntava aqui para brincar. A fonte de Adé fez um posto de água ali, a Jacumina ali, ela tinha o posto d'água lá. Daí pegava um pouco d'água lá, daí ia buscar água lá no rio para beber. E lá tinha o poço. Aqui no meu lote fiz poço ali, meio metro eu batia na laje. Eu mandei daí fazer com dinamite, explodir ali. Não adianta, você é muito fundo a laje, né? Não dá para fazer poço aqui, só laje. Acabou com meio metro, já é laje. Por isso você planta os pés de fruta ali, 4 anos já seca os pés, porque embaixo é laje, a raiz vai, né? Daí chove assim que conserva. Para a fruta, para durar bastante tempo, tem que dar só terra. Daí, agora só laje ali, ela dá fruta, mas meio metro já está na laje. Laje funda ainda. Aqui o que mais me emocionou mesmo na época da volta do Maurício aqui, era a fonte da água que tinha lá na beira da estrada de ferro, no lado da sanga, que a gente dizia, né? E daí, aqui, essa fonte da água, tempo de seca, ela abastecia aqui o nosso bairro, aqui inteiro, tudo. E a Vila Rica também. A gente fazia filas para pegar água lá, porque a água, quanto mais era tirada, mais ela
ela surgia, sabe? Era uma vertente d'água muito linda, sabe? Meu Deus do céu, era formidável, sabe? Era assim, para abastecer todo mundo, né? Daí não tinha, né? Porque o meu pai tentou de fazer vários poços, nunca conseguiu água, não dava água aqui, né? Dava na rocha, não tinha jeito. Mas daí sofremos muitos anos, assim, puxando água lá de baixo, não só nós, né? Todo o povo que morava aqui, porque era pouca gente na época que nós íamos morar aqui, em 1960, né? Aí não era muita gente, né? Mas tinha que ir lá. E daí roupa, lavava no Rio do Peixe, né? Porque aí não tinha, né, como fazer, né? A roupa era lavada lá no rio, né? Tinha uma laje grande, né? Daí a minha mãe, todo mundo ia no rio, né? E daí para comer, para beber, a gente pegava nessa fonte, né? Que disseram que foi São João Maria que passou e abençoou essa fonte, né? Essa fonte nunca secou, nunca secou, sempre tinha água. Daí, com o passar de tempo, daí o seu Alcides Saraiva, falecido seu Alcides Saraiva, ganhou a eleição. Ele disse antes de ganhar a eleição que se ele fosse eleito, ele puxaria água no bairro São Vicente. E ele cumpriu a promessa dele, puxou a água para nós. Graças a Deus, hoje nós temos água, né? Nós temos água que não precisa estar lá, né? Essa fonte, ela ficou lá embaixo ali da galeria, né? Porque ela está bem assim para o lado, assim, de lá, assim, sabe? Que ela descia, ali onde tem o Carpelli, ali, essa vertente, ela vinha daquela direção, sabe? Assim, vinha por baixo, sabe? Mas era uma vertente d'água, sabe? Meu Deus do céu. Então, a gente, foi o que socorreu nós aqui e o povo do Vila Rica. Isso aí pode pedir para outras pessoas que vão confirmar o que eu estou falando. Não é só que eu sei, né? Mas tem bastante gente que sabe, né? Não tinha água, né? Não tinha luz. A gente se virava como podia, né? Então, a água, a gente ia lavar a roupa no Rio do Peixe, né? Abençoado Rio do Peixe. E tinha que atravessar a ferrovia, né? A férrea. E buscar água para beber era num poço que era aberto ali, que foi... Eu não sei desde quando, né, que quando a gente veio morar, esse poço já existia. Acho que foi assim, ele foi feito pelos ferroviários, né, pelos trabalhadores da via da ferroviária, né. Dizem que foi abençoado pelo monge João Maria, né, que aquela fonte ele nunca ia secar. Que até nem era para ter feito esse aterro, né, que foi consumido esse poço, né. A fonte de água foi aterrada, né, ficaram nas proximidades da linha férrea. Quando dava uma estiagem prolongada, os moradores do bairro São Vicente, que era a volta do Maurício, se supriam de água lá naquela fonte, que diz que era benta por São João Maria, aquele apóstolo missionário, sei. Então ela nunca secava, tinha uma nascente permanente ali. Era o que abastecia o bairro, porque naquela época não tinha água encanada, todo mundo tinha o poço em casa, mas o poço secava e a fonte lá não secava. Então a maioria se abastecia ali, né? A laje ali, eu acho que o senhor também deve conhecer, né? Ali, sabe, tem aquela caixa da Cimaia ali, que é de esgoto, por lá debaixo da estrada de ferro. Ali, só que daí, então, eles levantaram uma barragem lá embaixo, ó, daí cobriu, era uma laje, mas era grande. Era enorme de grande, uma laje, ela não era assim, sabe? Ela era bem, quase plena, né? Daí as mulheres iam tudo lavar roupa lá, sabe? Tudo, cada uma iam lavar roupa lá. Aí o pai levava nós para tomar banho. Não tinha chuveiro naquele tempo, daí fez um chuveiro daqueles de lata, puxava com uma corda, né? Daí quando era inverno, daí botava água morna dentro, daí tomava banho, né? Era assim também, né? E daí ali aquela laje, quando eles levantaram a barragem, aquela laje ali sumiu. É que nem aquela ilha ali atrás, né? Do Hospital do Miguel. Ali
era lugar que nós acampava quando ia pescar, né? Sumiu também tudo, né? Não tem mais, né? Ali eu, sei muito tempo, o pai sempre levava nós lá no... Nós não tomava banho todo dia, né? Naquele tempo não era tomado banho todo dia, né? Daí ele levava lá, a gente lá, tá. Mas era tudo pequeno, né? Daí ele levava tudo nós, né? Que nós moramos só da volta para cá, onde tem o Carpelli ali, nós sempre moramos para cá. Para lá nunca moremos, não. Sempre nessa região aqui, né? Ali onde está o Carpelli, moremos anos ali, sabe? Na volta ali, sabe? Daí depois o pai comprou aqui, daí. O pai comprou aqui, e daí se instalamos aqui, daí eu também morava aqui para cima também. Daí fui embora para o litoral, mas não acostumamos. A gente é acostumado a morar aqui, né? Porque aqui é um povo bem hospitaleiro, que a gente diz, né? Todo mundo se dá com a gente, né? E eu gosto daqui de Erval do Oeste, Joaçaba, né? Também, né? Aprendi com outro aqui em Santa Helena, um dentista prático muito bom, um tal de Coronete. Ali era a pior vez também, tio. Meu Deus, sem dinheiro, sem nada, tio. Saí, vinha pegar coisas aqui, subia o morro aqui para descer na Canhada Funda, onde eu morava ali em Santa Bárbara, né? De a pé, com 15, 20 quilos nas costas, as coisas que eu comprava ali, os aparelhozinhos, tudo, né? E levava tudo nas costas, de a pé, mas não tinha dinheiro, e não tinha ônibus naquele tempo também, né? Só trem. Foi brabo, tio. Foi brabo. Mas não fico triste por causa disso. Sempre gostei das coisas meia apuradas assim, que tu faz bem feito e tem mais chance de fazer as coisas. Agora, quando o cara não faz com vontade e tal, daí é outra coisa. O cara tem que trabalhar honesto e fazer as coisas bem feitinhas. Às vezes tem serviço que não deu certo. Muitas vezes tu vai tirar a medida de uma dentadura naquele tempo e vai provar, é provada em cera, né? Tudo feito de cera. Daí tu põe aquela coisa de cera na boca e manda a pessoa fechar os dentes, né? Se é a de cima, se é a de baixo, se é a dupla, daí põe as duas juntas. Mas se a pessoa, tu se descuida, às vezes a pessoa faz isso aqui e morde assim, e tu põe no aparelho e faz por essa mordida. Quando tu vai colocar na boca, fica a boca aberta do cliente. Não morde, não tem mastigação, não morde mais. Aí tem que fazer tudo de novo. Não é fácil. É um serviço meio melindroso, mas eu gosto. É um serviço bom que tu quebra a cabeça um pouco, mas ajuda. A velha barbuda era uma figura esquisita, porque ela já tinha barba mesmo e era benzedeira e era temida pelo pessoal da favela ali, porque ela falava grosso e tinha um instinto, uma voz aguda e era temida pelo pessoal do bairro. Então aconteceu que ela era uma figura pitoresca ali na época, né? E tinha a velha Felicidade também, que era benzedeira, o nome dela era Felicidade. Morava a parte dos trilhos. A Babuca, quando eu estava na fábrica de caixa, onde eu tinha a porta assim, daí vinha lá, o pessoal, ô barbuda velha! Ela enchia de pedra, outro ficava escondido para não tomar pedaço na cara. Ela tinha barba no queixo, a barbuda, mas virava num bicho. É tudo brincadeira, né? A pessoa leva a sério, daí não adianta, né? E na fala de cara, cada um tinha apelido. Apelido, todo mundo tinha apelido, e o apelido pega a gente. Tem que ficar quieto, né? Não adianta. Uma vez tinha ali na fala de cara, Donatílio, o nome dele. Daí ele dava risada, estufava assim o pescoço dele, apelidaram o Sapo, e ficou por Sapo. Uma vez chegou uma mulher no portão, eu não conhecia a mulher dele, era a mulher do Donatílio. O que a senhora quer? Eu quero falar com o Sapo.
Chamei daí o marido dela. Até a mulher chamada de sapo, é apelido, né? E apelido é apelido, não adianta ficar brava a pessoa. É apelido, e pega o apelido. Todo mundo tinha apelido ali. Louco de bom. Eu tinha muita sorte. Veio ex-governador a fazer serviço aqui comigo lá de Joinville, o Pedro Ivo Campos. Fez ele e o Raul Furlan, ele veio aqui, não sei o que aconteceu nos dentes dele. Daí o Raul Furlan era muito amigo dele, trouxe ele aqui, eu fiz um trabalho para ele. Senador, deputados, eles vinham ali e faziam o trabalho aqui. Agora eu sempre trabalhei e fiz sempre coisa boa, sabe? Fui muito, assim, honesto no trabalho, não dizia isso aqui é material bom e é ruim, isso e aquilo, né? Sempre trabalhei com material bom, até hoje, né? Eu tenho trabalho ali de 40, 50 anos, prótese fixa, que naquele tempo não tinha implante, né? Não fazia implante. Prótese fixa era a prótese melhor que tinha, e a mais difícil para fazer e a mais difícil para colocar. E eu gostava de fazer aquilo. Tem gente lá de Capinzal com 40, 50 anos, eles vêm aqui e dizem, ó, Brunero, a tua prótese fixa está ainda aqui. Está ainda boa, com 40, quase 50 anos. Tem uma outra passada que deu também comigo, que eu comecei a fazer umas vendas fora, com uma caminhonete, uma 608. E atendia os assentamentos, né, Água Doce, lá no Tronco, aquele pessoal lá, sabe? E eu toda a vida atendia muito bem o pessoal, sabe? E eu, que nem eu falei antes, eu toda a vida cuidei para fazer as coisas certo, né? Sempre fazer justiça nas coisas, né? E eu tenho muita fé em Deus. Daí eu dava carona pro pessoal, né? E eu vinha subindo lá num lugar, lá perto da fazenda do Zamboni, e saiu duas pessoas na rua lá, né? E tinha o rapaz estava me ajudando, seu Carlos. Eu não falei nada para ele, mas eu pensei que de certo aqueles rapazes lá querem uma carona, aqueles morenos. Mas quando eu cheguei mais perto, eles vieram no meio da rua e arrumaram as armas. Daí eu pensei, digo, meu Deus, não é moreno, aquilo lá é uma máscara. É máscara que eles têm. E eu fui chegando perto e me pegando com Deus, com Nossa Senhora, digo, o que eu vou fazer? Eu não devo nada para essa gente. E quando eu cheguei mais perto, eles vieram, um em cada trilho onde que passava a roda. Quando eles levantaram as armas, eu não olhei nas armas. Eu levantei a cabeça e fiz o nome do Pai e digo, tô indo, meu Deus. Daí eles, de certo, acharam que eu ia chegar bem pertinho e parar, porque era na subida, eu não parei. Daí os dois saíram, se jogaram no barranquinho pro meu lado assim e pregaram-lhe fogo. Pegou uma bala no espelho, né? Quebrou o espelho e o delegado de Água Doce achou a bala nos pés do meu ajudante, o caroneiro, né? E eu vim embora. Isso aí é coisas que a gente tem, até tem outra passadinha também da mesma história, que é para a gente admirar como é que era a lei, e eu acho que até hoje continua também. Que dali uns dias eu tinha muita amizade, lá eu descobri quem foi, daí eu falei para o delegado de Água Doce. Ele disse para mim que não tinha acontecido nada. Que não ia fazer nada porque não tinha acontecido nada, quer dizer que ele só podia investigar se tivesse me matado, mas como que só me quebraram os vidros e a bala passou a parte do meu pescoço, não foi nada aquilo ali. Então como é que eram as coisas, né? Sobre o tesouro que foi encontrado antigamente aqui nas imediações da Volta do Maurício, tinha uma pedra nas imediações do bar dos Três Irmãos, que estava enterrada no solo e tinha uma parte exposta e tinha a superfície plana. E essa pedra tinha uma casca amarela, que toda pedra tem essa casca amarela, que é fácil de trabalhar, né? Então ali estava desenhado o mapa da mina. Então ali estava ilustrada a rede ferroviária, estava ilustrado o riacho, estava ilustrado a Volta do Maurício, estava ilustrada a rua, que era a Rua Campos Novos, antigamente a rua era Campos Novos, não era a Rua Santos Dumont. E tinha uma taipa que descia da rua até o riacho. E a par dessa taipa tinha um ponto marcado, que é onde foi encontrado o tesouro.
Ninguém sabe até hoje quem encontrou esse tesouro, mas um irmão meu constatou, conseguiu ver o buraco onde foi extraído a panela, ficou até o sinal da panela no solo. Então é uma história que aconteceu. A gente ia em baile, nossa, era baile de família. Os pais levavam os filhos, ficavam lá junto até o fim do baile. A gente ia nos bailes, era muito divertido, porque os casais dançavam. Quando tinha uma pessoa assim que não estava dançando, ou não tinha par e tal, eles pegavam um chapéu ou uma vassoura. E quando o casal, essa senhora queria dançar, ela escolhia uma pessoa, mas assim, à vontade dela, né? Colocava o chapéu na mulher e ia dançar com o homem. Ou então batia o cabo da vassoura na frente e aí entregava para a outra que era o par, né? Quando eu era daí já um rapaz, daí a gente tinha o 40 tiros, que eles diziam lá embaixo, tinha o 40 tiros, a gente era rapaz, ia, né, nos bailes, né, sabe? Piazada, né, rapazada, né? Daí tinha o Clube dos Falcões, que era aqui onde está o Unisul, agora não é mais o Unisul, né? Não sei o que é ali, sabe? Daí ali tinha o Clube dos Falcões e daí tinha o time de futebol, que eu joguei futebol bastante tempo, sabe? Nesses Falcões, sabe? Esporte Clube, sabe? Bastante tempo, né? Então daí aqui a maioria era para cá, né? Daí tinha outros divertimentos, mas a maioria era aqui naquela época, quando eu tinha 17, 18 anos, né? Assim, o pai até ia de atrás, às vezes se demorasse para vir para casa, o pai ia de atrás. O pai ia buscar onde o negão estava. Veio, os pais eram nos vídeos, né? A gente também. Daí eu fui alguma vez, né, para cá, era aquele clube ali, depois que deu aquela tragédia, né, que eles botaram de 40 tiros, foi que daí deu aquela encrenca, né, que chegaram ali, daí para entrar ali, daí o Carlesso, que era o dirigente, né, hoje não tem mais essa família aí, ele disse assim, que preto não entrava no baile de sociedade. Daí foi ali que deu aquela briga que deu, né, tiro e faca e tudo, né, daí, ainda que não morreu ninguém, né, não morreu ninguém, mas gente ferida saiu bastante, né. O pai estava, né, eu não estava, mas o pai estava no baile lá, o pai pegou e veio embora, né? Era muita gente, né, que saiu ferido ali, meu Deus do céu, mas deu uma briga. E daí foi por isso que eles botaram 40 tiros, porque eles furaram o salão, tudo a bala. Era os Fagundes de Campos Novos, né, que eles eram. A gente eu não conhecia, né, mas o pai conhecia, né. E daí deu, meu Deus do céu. Daí o clube daí fechou um tempo. Daí depois reabriu de novo, porque era um clube de sociedade, né, o pessoal pegava, né, pagava uma mensalidade por mês, e daí era só quem era sócio para entrar, né, dentro do clube. Não era qualquer um que entrava, o pai era sócio, né, daí como nós era filho, nós podíamos frequentar, né, podia frequentar o clube, né. Daí foi indo, daí terminou, né, daí os Falcões também terminou o time de futebol, terminou o clube, foi indo, né, foi indo, parou. Daí botaram a granja da firma Panucelli, uma granjadinha de porco, galinha, ali bem do lado onde era o clube, onde que é o Unisul ali. Aí ficou tempo funcionando ali, funcionou tempo. Lá no 40 tiros era do meu falecido sogro antigamente. E teve uma briga muito feia, por isso que ficou com o nome de 40 tiros lá. Né, teve um baile de família lá, mas daí veio um pessoal de fora e se desentenderam lá e brigaram. Mas por isso que pegou o nome de 40 tiros, aquele clube ali. Era um clube muito bom, era um clube de diversão, de família, mas
por causa daquilo, se esculhambou daí, né? O casamento meu, com a mulher, aí, casamos ali, namoramos ali um ano e meio, mais ou menos. E aí, vamos casar? Vamos casar. Aqui tinha o pai de Mar, aqui tinha um clube, ali daí fizeram o banquete, tudo, de carne assada, e 150 pessoas tinha, né? Casamento meu, parentes de Piratuba, tudo ali. Era um clube grande e baile velho e festa ali. Depois virou em jogo ali. O Valdemar morreu depois de anos e anos. E acabou o clube ali. Mas era um clube grande. Tinha o baile embaixo, era loja também. Depois inventou daí jogo de pife e baralho, essas coisas raras, né? 150 pessoas tinha naquela vez. Agora, casamento acabou tudo. Não existe mais. Terminou tudo. Aquele tempo era bom aquele tempo, né? Casava ali, banquete, velho, e festa e baile, velho, até no clarear do dia. Quem fez esse clube foi o Valdemar, era Morokoski, o sobrenome dele. Morokoski, que tinha o Dr. Miguel, tinha um nome meio parecido, né? Mas esse era... E ela era germana, o nome dela era Germana. Eles moravam aqui, agora me falhou a memória do sobrenome dela. Enfim, eles tinham esse clube e um dia a gente estava no baile, eu, a minha família, meu pai, as minhas irmãs, e ali também deu uma briga muito grande, tinha muita melancia na escada, né? E em cima também, naquele tempo eles cortavam melancia em pleno baile, né? Assim, não tinha, aqueles que queriam comer, eles iam para a cozinha comer pinhão, o tempo de melancia. E começou a voar melancia lá de cima e eu, na época, eu me achava ali naquele local que tinha alimento, né? Alimentação. E quase que uma melancia voou na minha cabeça. E o meu pai estava. Aí eu subi muito rápido e tirei a minha família de lá. Meu pai já estava, ele era meio valente também. A gente veio. Aí eu morava lá em cima, na casa de madeira. E quando nós chegamos aqui, na frente do terreno que tem ao lado aqui, tinha um pé de limão muito grande. Dispararam o tiro lá, que não foi mole melancia, e nós escapamos dessa... Nossa, foi muito triste. Era também esses de Campos Novos. O clube ali, eu me lembro do clube ali. Mas naquele tempo eu quase não ia em baile, depois de um tempo, porque a gente quase não podia, né? Mas depois eu e minha esposa gostava muito de dançar. E aí comecemos a ir em baile fora assim. Fomos para a Sé de Belém, tiramos o primeiro lugar na dança. Lá, né? Eu e a minha esposa, ela gostava de dançar. E depois comecemos com a coisa dos idosos aí, bota e bombacha e coisa ali, o mais aqui em coisa ali, Santa Clara Alta ali, que tinha sempre os bailes aí nos Demarco e coisa, eles faziam baile, vinha aqui, convidava, nós ia lá nos bailes. Então a gente assim, tem assim bastante lembranças boas, né? De quando a gente era criança, a gente podia brincar na rua. As crianças se reuniam, podiam brincar do que for, porque não tinha movimento de carro. Então, a gente era muito mais livre, né? Juntava a criançarada, era festa, né? E, assim, eu tenho uma lembrança muito boa, assim, é que quando a gente ia fazer piquenique, né? Porque é uma coisa, assim, que reunia toda a família. A gente até tem umas fotos ali, né? Era tio, era nono, era os primos. E ali era aquela fartança de comida com a graça de Deus, né?
Então eram assim momentos que você passava o dia inteiro e aquilo às vezes ficava tão nítido na memória, que nem o pai falou que uma vez me mordeu no braço, acho que era um cabeludo, sei lá o quê. Eu lembro da gente em cima do caminhão, pegando tudo assim com os bancos, pegando os vizinhos, tudo aqui da volta, né, que era tudo da empresa, né, do Panocelli, né, tudo indo pro caminhão para ir pros piqueniques. Então aquilo ficou tão na minha memória que é uma coisa assim que a gente lembra com alegria, né, com satisfação do quão bom que foi a infância da gente, né. E quando a gente lembra também que era assim muito... eu era menina, mas a curiosidade era tão grande quando faziam aqueles bailinhos, eram umas panelas desse tamanho de brodo no fogão. Era vinho, a gente não tomava, né, mas o brodo a gente tomava. E era gaita. Era gaita, pegavam até a colher, banhavam uma sobre a outra e ficavam ali fazendo aquele batuquezinho até com a colher. E era violão, eu tinha meu tio que também tocava viola. Deus é meu Rio Grande, minha terra amada, terrinha abençoada onde eu nasci. Hoje estou distante, já não penso em nada, sou feito na gauchada que me despediu. Venho vir tão longe, te conhece nada, passando pela estrada, deixando meu sertão. Hoje nessa terra tenho camarada, companheiro e amigo do meu coração. Deixei a minha terra, estou passado, porque falo dela vi recordação. Baile da fazenda, vida pional, do churrasco da coxilha, vi do chimarrão. Hoje nessa terra vivo descansada, veio ser procriar esse céu de anil. Minha terra fica longe em outro estado, mas eu vivo conformado, tudo é Brasil. Aquele tempo era bom aquele tempo lá.